Os anjos são criaturas que têm mais poder e habilidade do que os humanos. Eles vivem no domínio espiritual, que é um nível de existência acima do universo físico. A Bíblia chama esse domínio de céus. Por isso, eles podem também ser chamados de espírito. Deus criou o seu primogênito de toda a geração. Para criar os outros anjos, Deus usou o seu primogênito. A Bíblia explica, por meio dele foram criadas todas as outras coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, e isso inclui os anjos. Cada um desses filhos do verdadeiro Deus foi criado individualmente. Cada anjo possui a sua característica própria, seu caráter e personalidade. Deus criou cada um separadamente, assim como fez com os seres humanos. A Bíblia não diz o número exato de anjos que existem no céu, mas ela apenas relata que existem milhares. Por exemplo, em uma visão, o apóstolo João viu centenas de milhões de anjos. Você pode conferir isso no livro de Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 11. Você acredita em anjos? E em anjo da guarda? Será que realmente existe um anjo específico para nos proteger e nos guardar de todo mal? Você saberia identificar se um anjo está próximo a você? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre alguns sinais que podem identificar a possível presença de um anjo próximo a você. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Muitas pessoas acreditam que todo e cada indivíduo tem um anjo da guarda para chamar de seu. E isso nos dá a sensação de segurança e conforto, saber que você é guiado e protegido por um anjo de Deus. Alguns acreditam que o anjo da guarda é um ser espiritual, enquanto outros afirmam que o anjo pode ser apenas alguém que ora por você, alguém que entra no mundo espiritual em batalha para lutar ao seu favor. Os anjos são seres celestiais, mais próximos dos seres humanos, e são responsáveis por nos proteger e nos guiar para o melhor caminho. Quando eles estão ao nosso lado, podemos senti-los através de sinais muito sutis. Algumas pessoas sentem uma coisa e outras pessoas identificam de uma outra forma. Os anjos são criaturas não físicas que possuem vibrações diferentes das nossas. Por causa disso, podemos sentir a presença deles de diferentes sinais, mas muito sutis. Algumas pessoas são mais sensitivas do que as outras e podem perceber esses sinais mais facilmente. Os anjos são seres espirituais com uma frequência muito forte e diferente comparada aos seres humanos. Ao aumentar a sua consciência dos anjos no momento presente, é uma das melhores maneiras de começar a perceber a sua orientação, especialmente quando você sabe procurar alguns sinais comuns. A orientação dos anjos pode e vem na forma de mensagens canalizadas, sonhos e na recepção direta de uma presença sobrenatural. Mas, afinal de contas, existe realmente um anjo da guarda? Cada pessoa possui um anjo que o acompanha? Bem, existe um versículo no Velho Testamento que ajuda a defender a ideia de que existe um anjo que nos protege. Assim está escrito nas Sagradas Escrituras, em Êxodo, no capítulo 23, no versículo 20. Vou enviar um anjo adiante de ti, para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Mas isso não pode ser usado como base bíblica para acreditar
que existe um anjo da guarda. Deus envia anjos para ajudar, mas não diz que cada pessoa tem um anjo designado para lhe proteger ao longo da sua vida. Sobre os anjos, a Bíblia diz que eles estão sujeitos somente a Deus, eles só obedecem a Deus, não a nós seres humanos. Os anjos protegem aqueles que são protegidos e escolhidos por Deus, como está escrito em Hebreus no capítulo 1, no versículo 14. Claro que existem umas raríssimas exceções, porém, não temos base bíblica para dizer que cada pessoa possui um anjo da guarda. O trabalho dos anjos normalmente nos passa desapercebido, mas é assim que deve ser. O poder e a autoridade dos anjos vem todo de Deus. Só Deus merece nosso louvor e nossas orações. Porém, biblicamente falando, está errado fazer orações a um possível anjo da guarda. Se um espírito cheio de luz aparecer diante de você e falar para que você ore para ele, é melhor você tomar bastante cuidado. Os anjos possuem muito mais poder do que nós, seres humanos. Porém, eles são subordinados somente à ordem de Deus. Portanto, se você quiser a ajuda de algum anjo, você tem que falar primeiramente com Deus. Ele sim vai enviar não só um, mas vários anjos para te guardarem e te protegerem, como está escrito no Salmo 91, versículo 11. Antes de falarmos sobre os sinais de que possivelmente um anjo possa estar próximo a você, eu gostaria de contar brevemente duas histórias. A primeira aconteceu na década de 90. Eu ouvi essa história quando eu ainda era um garotinho. Uma vez, uma família recebeu um pastor em seu humilde lar numa fazenda no sertão. E lá, eles estavam passando uma grande dificuldade. Chegou a noite e eles estavam com muita fome. Logo, o pastor chamou aquela família para orar. Vamos pedir a Deus para que Ele entre com providência, para que Ele nos ajude nesta noite de frio e de fome. Então, eles deram as mãos e começaram a pedir socorro a Deus. Pediram alimento, pediram a providência, porque eles estavam famintos. Inclusive, as crianças que estavam orando com o pastor e com os seus pais pediam bolacha recheada e goiabada. E nesse mesmo instante, em uma fazenda a quilômetros dali, uma pessoa estava sentada na varanda, quando de repente viu um brilho muito grande vindo do lado de fora. Quando observou, era um homem com uma veste resplandecente que se aproximava. A pessoa ficou com muito medo, correu para dentro de casa, trancou a porta. Então, entrou dentro do seu quarto e trancou também a porta do seu quarto. Quando de repente o seu quarto encheu de luz e aquele homem estava dentro do seu quarto. Como aquele homem entrou lá dentro? Ele simplesmente atravessou as paredes. Então, ouviu-se a voz deste homem dizendo: "Vai agora na sua despensa e pega todos os itens que eu vou dizer para você." A pessoa imediatamente obedeceu à ordem do anjo e correu para a despensa, e o anjo deu a lista. E nessa lista incluía goiabada e bolacha recheada. Logo após a cesta estar cheia, o anjo deu o local exato para entregar aquela encomenda e desapareceu. Então, naquele pequeno lugar onde eles estavam fazendo a oração, chegou o carro com essa pessoa, com todo o mantimento, e disse: "Um anjo do Senhor apareceu a mim e mandou entregar aqui esta encomenda." Todos se alegraram e comeram aquela comida saborosa, principalmente as crianças que adoraram a goiabada e o pacote de bolacha recheada. Essa história eu ouvi por volta do início dos anos 90 e quem contou foi o pastor, que faz parte da história que eu acabei de relatar a vocês. A outra história aconteceu com o pastor Silas Malafaia quando ele ainda era um adolescente. Ele estava andando no centro do Rio de Janeiro, um pouco apressado. De repente, ele desceu o meio-fio da calçada e não percebeu que um carro estava vindo em alta velocidade. Não dava tempo para ele voltar e não dava tempo dele ir para frente. Ele simplesmente fechou os olhos e sentiu uma mão puxar ele até
o meio-fio de volta para a calçada. Ele não sabe como isso aconteceu. Olhou para os lados e não havia ninguém. Ninguém mesmo. Apenas os carros passando em sua frente em alta velocidade. Mas ele acredita firmemente de que um anjo o salvou de ser atropelado. Conheça agora alguns possíveis sinais que talvez indiquem a presença de um ser angelical ao seu lado. Alterações de temperatura no ambiente. A maneira como os anjos vibram pode alterar a movimentação das moléculas do ar, retardando-as, tornando o ambiente mais frio, ou acelerando-as, tornando o ambiente mais quente. Quando o ambiente muda de temperatura inexplicavelmente, ou você sente um calafrio ou um calor repentino, pode ser a presença de um anjo perto de você. Escutar uma voz abafada chamando pelo seu nome. Um som distante e abafado pode ser um sinal de que um anjo está tentando se comunicar. Sabe aquela sensação de parece que alguém me chamou? E quando você pergunta às pessoas ao seu redor, elas dizem: eu não disse nada. Tá ficando doido? Mas você tem certeza de que ouviu uma voz chamando pelo seu nome. Talvez seja um anjo tentando se comunicar com você. Isso acontece comigo direto. Sentir como se estivesse acompanhado ou sendo seguido. Muitas vezes sentimos a calma da presença do nosso lado nos acompanhando. Quando estamos parados, a presença deles nos acalma, como se fosse a presença de alguém querido, de quem gostamos muito de estar ao lado. Se estivermos em movimento, parece que tem alguém ao nosso lado. Esse sentimento não é acompanhado de medo, mas sim de muita confiança e de paz. Já teve aquela sensação de que você está sendo acompanhado e protegido por alguém? Já passou por uma rua deserta, tarde da noite, mas você sentiu uma calma e uma tranquilidade muito grande? Pois é, talvez seja um anjo do Senhor, o acompanhando e o protegendo. Luminosidades coloridas. Se você vir alguma luz colorida perto de você ou ao seu redor, calma, não se assuste. Muitas vezes, quando os anjos tentam nos alcançar, eles produzem faíscas de luz e geram alteração na vibração do ar e sentimos-nos rodeados por uma luz colorida. A maioria dos relatos falam de uma luz azul ou amarela ou simplesmente branca, como é meu caso, já vi muitas luzinhas brancas. Mas não tenha medo, talvez seja apenas um anjo que está te cercando e te protegendo. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu vi uma luz branca passar rapidamente no meio do escuro, quando eu estava chegando em minha casa, e eu fiquei muito assustado. Então eu procurei uma irmã espiritual, uma pessoa que eu tenho muito carinho e amor, que me ajudou muito na minha trajetória. Então ela me disse: tenha calma, é apenas o anjo do Senhor que está ao seu redor. Comunicação através dos sonhos. Essa é a forma mais comum de perceber a presença de um anjo. Você acorda mais leve, tranquilo, e mesmo se não se lembrar do sonho, parece que o caminho a seguir ou a decisão a ser tomada se torna mais clara, mais óbvia. Nos sentimos mais confiantes e sensatos porque fomos aconselhados por um anjo de Deus. O seu bebê está vendo algo que você não vê. Este é um relato que diversas pessoas falam. Algumas pessoas observam um bebê e um bebê está chorando e de repente, do nada, ele começa a sorrir, como se alguém estivesse ali brincando com ele. Ou simplesmente, o bebê ele começa a brincar, querer pegar alguma coisa que está no ar, que está vazio, como se alguém estivesse ali próximo ao berço ou próximo ao bebê e esteja brincando com ele. Existem diversos relatos de mães e de pais também de que existem essas alterações no bebê, já que os bebês, segundo muitas crenças, são muito mais sensitivos do que os adultos e acabam vendo coisas que os adultos não veem. Então um anjo pode se fazer presente no quarto do seu bebê. Você sente um aroma diferente de repente. Muitas pessoas relatam que costumam sentir um cheiro totalmente diferente no ambiente em que estão quando um anjo se aproxima. Por exemplo, o ambiente não tem cheiro nenhum e de repente se sente um cheiro de mirra, um cheiro de perfume. Algumas pessoas podem sentir até cheiro de menta, um cheiro diferente
e sem explicação pode ocorrer quando um anjo está no mesmo ambiente que você. Mas essa é uma experiência relatada por outras pessoas, não deve ser encarada como uma verdade exatamente. Talvez cada pessoa possua a sua experiência específica. Você pode encontrar uma pena branca. Já pensou você estar num lugar onde não tem nenhuma ave ou nenhum ser que possua penas e de repente você encontra uma pena? É mais ou menos isso que acontece. Algumas pessoas relatam de que logo após sentir essas outras sensações que foram relatadas anteriormente, viram e encontraram uma pena branca no ambiente. E o que faz até bastante sentido, porque a Bíblia diz que os anjos possuem asas, mas isso não pode ser levado também como uma regra. Algumas pessoas relatam que encontraram penas brancas logo após sentirem a presença de um ser angelical. Mas tenha muito cuidado. Existem anjos e anjos. Não se esqueçam de que os demônios já foram anjos, portanto, eles são anjos caídos, e sim, eles podem se manifestar até no formato de anjo de luz para enganar você. Cuidado!